Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Gente amada, concurseiros, alunos do presencial, alunos daqui, diletantes da geografia, que mais? Gente que gosta de geografia, amigo meu, amiga minha, parente. Que bom, gente, que bom vocês estejam aqui no canal Geografia em Tudo, tudo bem? Obrigado pela plataforma aí, pela presença na plataforma de vocês, tá? Aqui é o professor Eligel. Lembra, gente, toda semana a gente tem as aulas de atualidade, assuntos aí que estão sendo falados. A gente tem o nosso olhar geográfico, faz lá toda a maratonada no canal, né? E daí toda semana nós temos esses conteúdos, tudo bem? Agora nós estamos fazendo conteúdos do ensino médio. Hoje é uma aula de atualidade sobre Oriente Médio. Então nós temos que falar um pouco no currículo normal, mesmo em concursos também aparece bastante, nós temos que falar sobre o Oriente Médio, tudo bem? Essa parte do mundo que traz tanto olhar de quase todos os países, especialmente países que necessitam de um negócio chamado petróleo, né? Então, eu sempre falo, gente, se o Oriente Médio ou se a Venezuela, né, se não tivesse petróleo, se esses países ou essas áreas não tivessem petróleo, talvez não teriam toda essa instabilidade política, militar, religiosa, cultural que nós temos. Porque daí tem muita gente em cima se intrometendo. É o caso, por exemplo, da Venezuela. Não estou falando que não tenha nenhuma culpa, qualquer regime ali dentro, mas o grau de instabilidade que nós temos, se tivesse plantando alface ali, não ia ter tanta instabilidade, creio eu. Tudo bem? Então é um negócio assim complicadérrimo. Mesmo os países que não possuem petróleo no Oriente Médio, às vezes ficam envolvidos ou são utilizados como plataforma, ponte, e muitos falam assim, como porta-aviões para ficar mandando em seus interesses, especialmente as potências mundiais, como os Estados Unidos, os europeus, né? E também China, que possuem Rússia, que possuem um olhar muito mais, é uma região estratégica, geoestratégica importantíssima, porque nós temos um negócio chamado reserva de petróleo. Então, pensa sempre bem que depois tudo vai ficar influenciado por isso, tudo bem? Então nós vamos falar hoje do Oriente Médio. Essa aula, gente, não é para falar especificamente do que está acontecendo na Síria com os refugiados, né? Lembra que hoje o Bashar al-Assad não é mais o presidente da Síria, né? Informações falam que ele está na Rússia. Nós não vamos falar hoje, nesse momento, nessa aula aí, nós não vamos falar sobre a triste tragédia em Gaza, onde a maior parte, quem morre a maior parte a maior parte é criança, né, e também idosos e mulheres, né? Então o conflito que existe, o Estado sionista ou o Estado de Israel hoje com caráter sionista está buscando acabar com o Hamas, um grupo dentro dos palestinos. Então hoje nós vamos falar isso, hoje nós não vamos falar sobre o Iêmen, hoje nós não vamos falar do Irã, nós vamos dar um aspecto, um panorama para falar do Oriente Médio. E depois, próximas aulas, sempre vão ser assim, as próximas aulas. Hoje a gente fala um pouco da geografia e no panorama, especialmente relacionado com o petróleo, e depois a gente vai montando ou tendo as aulas, vocês vão assistindo as aulas de Irã, as aulas de palestinos, conflitos árabes, palestinos e árabes e israelenses palestinos árabes, né? Então depois nós vamos vendo isso. O problema do Irã, né? Que a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos, eles ficam em cima do Irã, se estão ou não, se os iranianos estão ou não produzindo arsenal nuclear, né? Então hoje é para um panorama. Vamos lá nesse panorama, então, no Oriente Médio, só os aspectos importantes aí, no primeiro momento, os aspectos importantes, gente, né, do Oriente Médio. Nós temos aí o Oriente Médio, é um lugar grande, gente, muito diversificado e grande, tá? O Oriente Médio, ele tem por volta aí, gente, de 7,2 milhões de quilômetros quadrados. Lembra, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? E o grande detalhe, né, da geografia do Oriente Médio, em grande parte, são montanhas muito elevadas, dobramentos modernos, que mexeu, tem vários terremotos, seja na Turquia e no Irã, né? E nós temos desertos, o grande deserto da Arábia, né? Então é um negócio interessante, quando a gente fala uma geografia
extremamente complexa, tudo bem? Uma população de 400 milhões de habitantes. Então, alguns países são muito populosos e por serem países ainda com IDH mediano para baixo, nós temos aí um maior avanço ou um crescimento vegetativo assim altíssimo em alguns países por causa do subdesenvolvimento, tudo bem? E nisso que eu falei, não quero dizer nada que população não é isso. Estou falando que existe a relação direta entre uma maior demografia com o desenvolvimento socioeconômico da população, tudo bem? E temos várias etnias. Depois a gente vai ver um quadro ali que deixa bem organizado, né? Árabes, que é a maioria, né? Esses árabes, eles formam a maioria, tudo bem? Daí Arábia Saudita, Síria, Iraque, Jordânia, Egito. Opa, olha, o Egito é africano, não é? É africano, mas tem terras no Oriente Médio e, por sua formação moderna, estarem ligados com a expansão árabe muçulmana, tá bom, gente? Então, por isso que ele está... Sempre nós vamos falar do Oriente Médio, falamos do Egito, tudo bem? Persas, Irã, turcos, a Turquia, os curdos, que é um povo que também é um papo de atualidades, né? Que é um povo sem território definido, não tem o Kurdistão. Tem uma área que fica entre países, né? Fica entre a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã, né? E daí temos algumas minorias, os armênios, assírios, drusos, judeus, são esses, até o povo judeu, ele, se for ver do tamanho dele, perto dos outros povos, né, dos persas e árabes, eles são menores. Tudo bem? Ele tem uma minoria perto do tamanho dos árabes, tá bom? E daí nós temos as religiões, né? A primeira grande religião nós temos aí, ou das grandes religiões nós temos o judaísmo e Israel, né? Principalmente em Israel, mas tem judeus, gente. A religião judaica, lá até no Irã, no Irã tem, viu, gente? Em vários lugares tem núcleos de judeus ou com religião judaica em outros países, tudo bem, gente? Não é? Mas é lógico, majoritariamente está no Estado de Israel, tá bom? E o islamismo, grande parte. Então, o islamismo divide em duas grandes áreas, né, do islamismo. Os sunitas, a maioria, tá bom? E o xiita. O xiita vai estar concentrado mais, são muçulmanos xiitas, islâmicos xiitas, que estão mais no Irã, Iraque, Líbano, no Bahrein e no Iêmen, tá bom, gente? Então nós temos no islamismo duas grandes vertentes aí, né? Os sunitas e os xiitas. E algumas comunidades cristãs, tá bom? Ou seja, no Líbano, na China, no Egito, os coptas e no Iraque. Então tem sim cristãos no Oriente Médio, tudo bem? Um negócio interessante, gente, não adianta, né? Nós temos algumas potências regionais ali, que daí eles, mesmo sendo árabe ou muçulmano, eles vão entrar em alguns conflitos, tá bom, gente? Quais são os principais países? Nós temos a Arábia Saudita, o Irã, a Turquia, Israel, Síria, Iraque, Egito, Jordânia, Líbano, Iêmen, olha só, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Omã, tudo bem? E as potências regionais, não esquece disso, as potências regionais ali são Arábia Saudita, Irã, Turquia e Israel. Olha só, mesmo Israel sendo menor, mas tem apoio dos Estados Unidos, da comunidade internacional, e por vezes, sempre as grandes potências, especialmente os Estados Unidos, veem Israel como principal aliado dentro do Oriente Médio contra outras circunstâncias. Mas só lembrando, né, gente, os Estados Unidos possuem fortíssimas relações com a Arábia Saudita, especialmente por causa do petróleo, né? E o grande rival ali é o Irã, com aquela coisa do Irã estar ou não desenvolvendo seu arsenal, um arsenal nuclear, tudo bem? E daí na geopolítica conta com o negócio do petróleo, gente. A região concentra 48% das reservas provadas de petróleo. Então metade das reservas provadas de petróleo, gente, estão no Oriente Médio, tudo bem? E daí 48% de petróleo e 40% de gás. Então, gente, de novo, se plantasse qualquer outra coisa não seria tão problemático assim, essa atenção que o Oriente Médio traz, e não são todos os países que produzem petróleo, gente, por favor. Tá? Então, o Estreito de Hormuz, que fica entre Omã e entre o Irã, e o Irã que controla aquilo tudo, né, é uma rota vital que sai do Golfo Pérsico, né, dos vários países que estão ali no Golfo Pérsico, Kuwait, Catar, né, o próprio Omã e também o Emirados Árabes Unidos, Kuwait, acabei de falar, Iraque e Irã. Nossa, aquilo lá, o Estreito de Hormuz, a saída ou a entrada do Oriente Médio ali, né, do Golfo Pérsico, é uma dos pontos geopolíticos mais importantes, tá bom? E os conflitos persistem, gente, por território, por petróleo, religião, identidade étnica e influência geopolítica, especialmente desses atores, Estados Unidos, Rússia, China, que estão muito presentes ali e precisam dessas reservas, tá bom? E agora vamos dar uma olhadinha
olhadinha, gente, eu quero passar esses slides para vocês ficarem didaticamente, mostrarem os mapinhas também, didaticamente. Primeiro esse quadro aí que mostra a população. Olha como que existem esses países muito populosos. Dá uma olhada, gente. A Turquia, um dos mais populosos. Dá uma olhada na Turquia aí, gente. Turquia com 86 milhões de pessoas, né? Bastante gente, né, gente? E depois, o Irã. Nós temos aí o Irã com 89 milhões, tá? Depois o Egito, olha o Egito, gente, que populoso, 113 milhões. A Arábia Saudita com 36 milhões, o Iraque em 45 milhões, o Iêmen, gente, que populoso, bem na Península Arábica, é muito populoso o Iêmen, né, gente? 35 milhões. A Síria, que desses 23 milhões, gente, desde 2011 que a Síria começou a enfrentar problemas, dá depois uma olhada na aula de refugiados, tá bom, gente? A Síria, nós temos ali na Síria 14 milhões de refugiados, de modo interno e externo. A Turquia que mais recebe. Então a Síria, gente, é um dos países do mundo que mais enfrentou e enfrenta o problema de saída de pessoas. Olha que coisa triste, gente. Então o conflito meio que deu uma reduzida no final de 2024 por causa da deposição do Bashar al-Assad, né? Mas mesmo assim perdeu muita gente sírios, árabes sírios, e grande parte dos refugiados, não lembra, formado aí por crianças e mulheres, tá bom, gente? Sempre lembre, me desculpa isso. Jordânia, 11 milhões, né? Israel, 10 milhões. E depois o Líbano, 5 milhões, aí são os países que têm menor população. Aí está o Oriente Médio, olha só que posição estratégica, gente. Posição estratégica, a gente fosse pensar para escolher um principal lugar para frete de petróleo, eu acho que seria aí, né, formação geológica. Lógico que não tem nada disso, né, gente? Estou falando uma brincadeira, né? A posição estratégica do Oriente Médio perante ao mundo, né? E daí quando a gente fala do Oriente Médio, olha as cadeias montanhosas ao norte do Oriente Médio, né? Turquia, da Anatólia, Montes Zagros, né, no Irã, e depois todo o planalto, né, da Península Arábica. É um lugar, gente, de uma geografia extremamente complexa, interessante, né, e que mostra assim a grande, além de ter esse lado cultural rico, esse lado histórico étnico rico e com os desafios econômicos, a geografia deles também, a geomorfologia é extremamente complexa, tá? Só para mostrar esse mapinha aí, ó, essa bolinha que sai dali, o tanto de petróleo que sai do Oriente Médio. Então, aí a legenda está mostrando que quanto mais espessa é essa flechinha, é a quantidade de petróleo que sai. Quer dizer, olha só, é um mapa mais antigo, né, que mostra a Rússia mandando petróleo e gás natural, combustível fóssil para a Europa, né? Agora diminuiu bastante, continua mandando, mas diminuiu bastante. Mas dá uma olhada a potência que é o Oriente Médio enviando petróleo para o mundo inteiro. Seta para os Estados Unidos, seta para a China, seta para o Japão. Olha só, gente, o poder que por isso que a OPEP é um dos cartéis mais poderosos. A mesma coisa, dá uma olhada, um balanço global aí do comércio de óleo, a maior parte, a produção que está laranjadinha aí, gente, a maior é o Oriente Médio. E ao contrário, a Europa é o que mais consome, né? Então tem o consumo, os Estados Unidos pode ver, produz bastante, mas tem que consumir mais. A China também produz bastante, mas tem que consumir mais, por isso que precisa de petróleo, né? Olha a Oceania, né? E veja a América do Sul de modo equilibrado. De modo equilibrado, mas vende muito petróleo, né? Então, olha o tanto de petróleo, metade das reservas mundiais provadas estão no Oriente Médio, né? E aí, aquele tradicionalíssimo, gente, de anamorfose. Olha os grandes produtores, onde está o óleo, né, do mundo. Dá uma olhada, gente, nessa anamorfose, como o Oriente Médio fica enorme, 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 tá bom? E daí, esse é o mapa do Oriente Médio. Nós temos que, às vezes, gente, nós vamos ver até um exercício no final, que parece um exercício fácil quando a gente está falando de Oriente Médio, mas a gente tem que saber olhar o Oriente Médio e alguns países importantes, especialmente Irã, Turquia. Lembra que a Turquia está na Europa e na Ásia. O Oriente Médio faz parte da Ásia, não esquece, mas também tem pedacinho aí da África, o Egito está na África. Então, dá uma olhada sempre em vestibulares. As perguntas são simples, mas naquele monte, ou nos concursos, né, aquele monte de questão a gente confunde. Então, aí está o Oriente Médio, tá bom? E daí, olha os países e etnias. Dá uma olhadinha nisso daí. Arábia Saudita, árabe, islã sunita. Irã, persa, islã xiita. Todos são islâmicos, gente, em grande parte, né? Turquia, turco, islã sunita. Uma coisa interessante.
né? Depois, Iraque, tem árabes e curdos, é um dos países que mais tem curdos, né? Aquele povo que não tem terra, tá bom? Islã xiita, né? Maioria. Depois vem a Síria, árabes e Islã sunita, maioria. E a maioria ali, gente, pode ser 51%. Imagina 49% de outros, né? Então é uma maioria simples, né? Jordânia, árabes, Islã sunita. E daí o que mais vai diferenciar Israel, judeu, maioria, porque tem árabe, tem judeu árabe, tá bom? Que vota dentro do Estado de Israel, tá, gente? Não esquece. Emirados Árabes Unidos, olha lá, árabe, Islã sunita. Então aí por diante. Então nós vemos aí, às vezes pode causar uma série de confusões, mas a gente tem que saber estabelecer. Persa, Irã não é árabe, Irã é persa, tá bom? Esse enorme, maravilhoso país, tudo bem? De novo, para a gente ver a complexidade. Lembra que Afeganistão sempre é colocado junto, mesmo estando próximo mais à Península da Indochina, desculpa, a Península hindu ali, né, no plano do Deccan, né, todo esse subcontinente indiano, sempre o Afeganistão vai estar atrelado ao movimento político do Oriente Médio. O Afeganistão já é subcontinente indiano, porque tem ali o rio Indo, então tem uma geografia mais no compartimento do subcontinente indiano, mas o Afeganistão não, que o Afeganistão, lembra, foi um território, um país em que os ingleses tentaram dominar, depois os soviéticos tentaram dominar, e depois os americanos tentaram dominar, e agora tentaram buscar e fizeram uma guerra para buscar o Osama Bin Laden, que encontraram ele no Paquistão. Então, é um território com toda a sua complexidade também e seus desafios, tá? E depois nós temos, dá uma olhada nesse mapa, gente, a gente já está encaminhando para o final, dá uma olhada nesse mapa, esses pontinhos amarelos, gente, são as produções de petróleo, né? Os pontinhos amarelos, tudo bem? E os países mais escuros, por exemplo, são os que produzem mais de 6 milhões de barris. Olha a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o mundo depende muito, gente, disso daí. Dá uma olhada, a quantidade de campos de petróleo, essa expressão aí de que os países estão mais escuros e mais claros, o tanto que produz também de petróleo, e essas linhas, as linhas azuis no mar, rotas marítimas, e depois, gente, o Oriente Médio também é cortado por oleodutos. Oleodutos, é cortado, existe uma geopolítica, existe uma geografia de oleodutos no mundo, né? E às vezes em conflitos os oleodutos ficam totalmente vulneráveis, tá bom? E sempre a gente tem que analisar, gente, que os países estão se movimentando. Tem países que produzem muito petróleo, ganham muito dinheiro com petróleo, mas eles já estão se movimentando para minimizar isso daí desde os anos 50, com vários nacionalismos. Os nacionalismos mais evidentes foi o nacionalismo que ocorreu no Irã, né, que existia a Inglaterra ali dominando, e depois os Estados Unidos começaram a dominar, depois veio a Revolução de 79, Revolução Iraniana, mas os países tentam diversificar um pouco a sua economia, não depender tanto do petróleo. Por exemplo, a Arábia Saudita é a que mais produz, 10 milhões de barris por dia. E daí ela tem, olha lá, a indústria petroquímica, montei esse quadro, tem sim uma das maiores indústrias petroquímicas do mundo. Então eles começaram a trazer, não vender só o petróleo, mas também fazer o refino e montar uma cadeia produtiva para aumentar a agregação de valor, né? Irã, 3 milhões para 3 milhões e meio, sim, né? Apesar das sanções, tem o setor petroquímico. O Iraque, limitada quase toda a produção exportada in natura, especialmente por causa do conflito que os Estados Unidos foram tentar derrubaram o Saddam Hussein, mas acabaram com o país. Então, às vezes os caras estão interessados só na posse do petróleo cru e não deixaram o desenvolvimento do país, né? Emirados Árabes Unidos, sim, lá em Dubai e Abu Dhabi tem um forte parque petroquímico. Então todos eles já possuem parques petroquímicos para agregar um valor ao petróleo, tudo bem? E depois nós temos os países que mais compram esse petróleo, gente, tá bom? Você pega aí a China, o maior comprador de petróleo iraniano e também importador relevante da Arábia Saudita, Iraque e Emirados Árabes Unidos. Então ele compra e vende coisas, né? A Índia, um dos principais compradores de petróleo do Oriente Médio. Olha que coisa interessante, é um dos maiores compradores, né, do Oriente Médio. O Japão, um dos grandes compradores asiáticos de petróleo. Isso aí foi tradicional, gente. Desde que o Japão passa pelo milagre japonês após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele começa a comprar mais muito petróleo. E a Coreia do Sul, forte dependência do Oriente Médio, ainda que tem uma queda nos últimos anos, mas tem uma dependência. Os Estados Unidos tentam de todas as formas aumentar a sua diversidade.
Mas mesmo assim, gente, depende demais, por volta de 7 a 10%, depende da época do ano, compra 10% do petróleo americano que eles usam, gente, é muita coisa. 10%, né? E eles não têm grandes reservas no sentido estratégico. Tem que consumir e comprar, né? E daí, o maior parceiro dos Estados Unidos, Arábia Saudita. Então fica aquela coisa, né? Os Estados Unidos ficam falando de ditadura às vezes no mundo inteiro, mas eles possuem um grande aliado da Arábia Saudita que é uma monarquia declarada autocrática, né? Então, veja, das grandes potências do mundo, todas elas olham para o Oriente Médio e compram petróleo do Oriente Médio, tudo bem? E daí nós temos alguns países que tentam uma diversificação. Arábia Saudita, visão até 2030 fazer um mega projeto chamado NEOM, que é tem um turismo religioso e de luxo, energia renovável, solar, está tentando, né? Aí eu quero colocar algumas ações de diversificação desses países. Emirados Árabes Unidos, né? Dubai como um hub global de turismo e comércio e finanças. Tem uma cidade agora chamada Masdar City, né? Uma cidade sustentável, investimentos em tecnologia e esportes. O Catar, né? Teve até uma Copa, né, do Mundo, expansão do gás natural, liquefeito, Copa do Mundo de 22, infraestrutura, e daí vai tentando de qualquer forma diversificar o seu portfólio, especialmente pegando esse dinheiro e investindo em outros países também. Kuwait, né? Nós temos ampliação aí do refino petroquímico, Oman, incentivos da iniciativa privada para a logística portuária, o Irã, investimento em ciência e tecnologia. O Irã, não se esqueçam, gente, o Irã tem um dos parques tecnológicos impressionantes do mundo, especialmente voltado para a energia e para a indústria físico-química, tá? É um país populoso e que tem uma formação de engenheiros, de físicos nucleares muito importante, viu, gente? E o Egito, né? O canal de Suez, há muito tempo, né, desde o século XIX, comércio global, turismo, né, que o canal de Suez é importantíssimo para o comércio global, e tem o turismo, né, e projetos de energia solar, gás natural no Mediterrâneo, tá bom? Então eles estão tentando, mas mesmo assim, gente, é complicado. Aqui eu quero mostrar para vocês, gente, ainda como que o Oriente Médio ainda tem esses conflitos permanentes. Os principais conflitos que nós vemos aí no Oriente Médio, primeiro, Gaza, hoje está mais em evidência, por favor, aquela coisa triste demais, iniciado em 2023, até agora não solucionou, né? Militares mortos, crise humanitária, risco de escalada regional, envolvendo, como nós vimos, envolvendo o Irã, Israel e Irã, né? Então, a posição hoje de Israel está espalhando alguns tipos de conflitos por não estar definindo o que está acontecendo ali na faixa de Gaza, né? Que virou ali um canteiro de desmoronamento e gente morta, né, gente? Coisa triste demais. Síria, antigo regime de Assad, né, foi derrubado, Assad caiu em 2024 e entrou líderes de grupos, etnias e tribos rivais do Assad, que até então estavam todos diluídos, se juntaram e derrubaram o Assad, que foi para a Rússia, né, que sempre foi um aliado russo, a família Assad. O Iêmen, né, o governo iemenita, e mais a Arábia Saudita também, né, nós temos problemas com os Houthis, né, que tem ali grupos rebeldes. Olha, gente, também morre muita gente. Desde 2015 esse conflito está com essa prolongada crise aí, né, gente? Humanitária até, né? Porque daí essa crise, essa coisa meio que uma guerra civil quase, né? Ou potências externas ou outros países ficam bombardeando de longe, né? Isso aí, imagina a população iemenita, né? A tristeza que não ocorre, né? E o desdobramento de Israel, Irã e Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita, né? Irã, Israel e Estados Unidos e as monarquias do Golfo, né? Que fica com essa tensão. O que o Irã pode fazer? Não, às vezes é o que os outros países estão fazendo para com o Irã. Então fica uma complicada, nem está fazendo nenhum juízo de valor, mas tem interesses e é muito difícil você analisar quem, vamos colocar no nosso olhar ocidental, quem está certo e quem está errado. A gente tem que fazer um mergulho nessas várias camadas para o entendimento dos conflitos no Oriente Médio. E a questão curda, né, gente? Povos curdos, me desculpa, na Turquia, na Síria, no Iraque e no Irã, que não possuem, eles reivindicam autonomia, mas não possuem terras, tá bom, gente? Não possuem terras, então fica sempre mandando aí, um outro país mandando neles, tá bom? E não esqueça da OPEP, tá bom, gente? A OPEP foi um grupo, um cartel, naquela onda nacionalista dos anos 50, né, para tomar posse dos recursos, criado em 60, lá em Bagdá, né, por Irã, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela.
né? Um ministro da Venezuela foi muito importante para a criação. Então, os venezuelanos têm uma tradição aí dentro da OPEP também. O objetivo era coordenar políticas de produção e empresas de petróleo. A sede atual fica em Viena, na Áustria, para facilitar, né? Expandiu-se para 13 países, né? Países membros desde 2025. No Oriente Médio tem a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Olha na África, Argélia, Angola, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Líbia e Nigéria. E na América do Sul, Venezuela. E tem 80% das reservas comprovadas do mundo do petróleo, tá bom? Então, Arábia Saudita, Irã e Iraque são os maiores produtores. Então, quando o preço está muito alto, eu peço para os membros aumentarem o número de barris produzidos e daí dá uma estabilizada. Opa, quando o petróleo está muito barato, eu mando cortar. Então isso é um cartel, tá bom? Teve uma coisa interessante que os Estados Unidos, o Canadá e também a China começam a produzir mais o shale gas, que é uma tecnologia para tirar combustível fóssil, né, energia de um negócio chamado folhelo betuminoso, para tirar aquilo, né, para tentar limpar e tirar o combustível. E o Canadá e os Estados Unidos têm reservas enormes, mas aí o que acontece? A OPEP vai lá e abaixa o preço do petróleo para inviabilizar essa produção de outros países e para todo mundo ainda continuar comprando petróleo dos membros da OPEP, né? Então tem esse poder permanente, né? Uma capacidade de regular a oferta e a procura. Enfrenta desafios, né, das energias renováveis, pressões geopolíticas, disputas com países fora da OPEP, exemplo dos Estados Unidos, tá bom? O exercício que faço, como eu falei para vocês, é fácil quando a gente vê desse jeito, né? Observe a área destacada pelas achuras no mapa abaixo. Ela representa uma região de grande importância geopolítica pela sua localização na confluência entre Europa, Ásia e África, por ser o berço do judaísmo, cristianismo e islamismo, por ser a detentora de maiores reservas. Às vezes é assim, viu, gente? Mas por isso que a gente tem que ter uma alfabetização cartográfica que para nós agora ficou fácil, mas imagina numa questão. Então, a resposta correta ali, o Oriente Médio, como nós sabemos, tá bom? Então essa foi uma aula para nós agora, gente, só como para a gente situar do que a gente vai falar posteriormente em outras aulas de atualidades, que daí fala sobre o Irã, sobre os curdos, sobre o conflito que existe entre Israel dentro da faixa de Gaza, ou o conflito histórico entre israelenses e povos árabes, então, ou mesmo o problema da Síria, o problema do Iêmen, né? Então, ou mesmo falar novamente de petróleo. Então nós temos que ter esse panorama, lembre, essa diversidade. De novo, se não fosse o petróleo, a gente não sabe como que é essa atração de problemas geopolíticos, mas o mundo depende do petróleo do Oriente Médio. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula de atualidade dessa semana, né? Um grande beijo, gente amada, continue estudando, olhando seus professores, foco, vai lá fazendo método de estudo, não esquece, tem um vídeo lá para como estudar, dá uma olhada como estudar, gente, faça um roteirinho, vocês vão conseguir tudo, fazendo um favor, gente. E os diletantes que adoram geografia, um grande beijo para vocês, concurseiros, firme e forte, vocês vão conseguir, gente. Um abraço, até mais, gente amada.